pela irmã Maria Angélica, né? Ó Senhor, nós te agradecemos agora, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado nesse culto. Agora nós oramos em favor da irmã Maria Angélica, Pai, que estará fazendo esse trabalho aqui na sede. Dá ela a tua graça, a tua bênção, Pai, e permita que ela possa atingir, Senhor, os objetivos desse departamento, nesse lugar. Agora também nós oramos pelo teu filho, Senhor, irmão Alex, que estará pregando a tua palavra, Senhor. A tua palavra é como uma espada de dois gumes, Pai, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção e pensamento de cada coração nesta noite aqui. Agora permita que esta palavra, Senhor, entre no nosso coração, entre na nossa mente, Pai, porque estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos, estamos aguardando o grande dia, Pai, e quem sabe não será nesta noite a tua vinda, mas permita que esta palavra, Pai, possa ser direcionada ao nosso coração. Nós cremos, Pai, que hoje haverá milagre aqui neste lugar. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos ler uma palavra de Deus, irmãos, Lucas capítulo 15, e o versículo 11 em diante da palavra, muito conhecida, tem como título a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15 e o versículo 11 em diante. Enquanto os irmãos estão achando aí, nós queremos agradecer a Deus essa grande oportunidade, aos pastores, pastor Ademiro, pastor Leandro, nossos pastores queridos, pastor João, pastor Leonardo. Agradecer a Deus por estarmos nesse dia, comemorando o Dia Nacional de Missões, que ocorreu no domingo anterior, segundo domingo de setembro, é o Dia Nacional de Missões, e hoje, para nós, é muito também feliz estarmos comemorando o Dia Nacional de Escola Bíblica Dominical. É uma grande alegria para nós estarmos juntamente com todos os irmãos. Hoje pela manhã estivemos aqui já nos alimentando pela palavra de Deus, recebendo uma palavra poderosa. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor, irmão Alberi, que está na frente do trabalho. E eu creio que a igreja está vivendo em todos os departamentos um grande despertamento. E pela fé eu vejo, irmão Alberi, essa igreja na escola bíblica cheia, para nós aprendermos a manusear a palavra de Deus, não sermos enganados nesse tempo em que a verdade está relativa. Existe uma verdade aqui e ali, mas nós sabemos que a verdade mesmo absoluta está na palavra de Deus. Vamos ler então, meus irmãos, alguns versículos desse texto, Lucas 15, 11 em diante. E disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com a bolota que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém, irmãos? Podem tomar assento também.
agregando nossos agradecimentos ao coral, as irmãs que estão com certeza muito cansadas da viagem. Muito obrigada, minhas irmãs, pelo esforço, pela garra. Que Deus abençoe também o conjunto, abençoado, que bênção ouvir nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos então, irmãos, nesse dia, fazendo menção do nosso Dia Nacional de Missão. Nós temos, irmãos, no campo, 2 famílias na Argentina, o missionário Leandro e Patrícia, que estão há 4 anos ali na cidade de Las Varillas, e hoje eu pedi para eles, ou melhor, no meio da semana, pedi para eles um vídeo. Por problemas técnicos não vamos passar aqui, mas eu fiz algumas perguntas para eles e no vídeo eles responderam do sentimento que eles tiveram na sua chamada, também qual o sentimento que eles tiveram quando pisaram em solo argentino, os primeiros desafios, as primeiras vitórias, as primeiras almas e a expectativa do trabalho daqui para frente. Os irmãos nos passaram esse vídeo, em breve vamos soltar na rede social ali, tanto do Leandro quanto do Marcos. E ficou muito bonito, irmãos, nós ver os missionários e ouvir ali naquele vídeo, eles falando da chamada que Deus fez para eles. O Leandro e a Patrícia há muito tempo receberam essa chamada e ficou guardadinha nos seus corações. Também o Marcos também, Marcos e Simone. Porque a chamada de Deus, ela acontece somente no coração da gente no primeiro momento. E ali o vídeo ficou muito lindo, posteriormente vocês vão ver, mas eu quero fazer uma antecipação sobre essas famílias que estão em Córdoba ali, Las Varillas e Vila del Rosário, para que os irmãos continuem orando pelos servos do Senhor. O Leandro está há 4 anos lá, o trabalho está firme, está alicerçado, formando obreiro, abrindo congregações, discipulando. Os irmãos estão abençoados ali no centro da cidade e já mirando outras cidades também, porque os missionários têm uma visão missionária. O Marcos faz 1 ano e pouco que está lá também, está em fase de crescimento e alicerçando o trabalho ali em Vila del Rosário, trabalhando com crianças, com adolescentes, e ele conta no vídeo ali das primeiras almas e agora uma pessoa que chegou lá, vítima das drogas, eles estão acolhendo ali, tratando. Então os irmãos estão trabalhando para Jesus. São famílias daqui da cidade, que por visão pastoral, visão do departamento, foram extraídas do seu trabalho secular e estão vivendo hoje totalmente dependendo do recurso que vai daqui para lá. Mas, como os irmãos já comentaram, Deus provê todas as coisas e não tem faltado nada. Continue orando em nome de Jesus. Também, irmãos, nosso trabalho no Uruguai, nós ajudamos o missionário Cláudio Borges, sua esposa Daniele e família. Estão em Paissandu, também na cidade de Quebratio. O irmão já está há 8 anos lá trabalhando, tem um trabalho muito lindo, muito grande, e nós auxiliamos o servo do Senhor nesta obra. E um 4º trabalho, que nós enviamos um recurso mensal para Mali, ajudando o pastor Paulo Locatelli, da cidade de Porto Alegre, que tem uma agência missionária lá na África, Mali, e ali nós ajudamos com algum recurso. Então são essas as frentes de trabalho do Departamento de Missão de Uruguaiana, que você faz parte também, em oração, ajudando com carnezinho, seja o que for, você faz parte. E estamos aí com sentimento no coração. O pastor Leandro já sinalizou, com certeza o pastor Agemiro também, que nós estamos prestes a enviar mais um casal de missionário. Deus está direcionando e assim, irmãos, Deus vai cumprir a sua promessa, que a igreja de Uruguaiana é um celeiro de missionário. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vai ser nesse tempo que nós vamos enviar muitos missionários para as cidades, muitas vidas vão ser alcançadas. Vale lembrar também, irmãos, que a igreja da Uruguaiana, na cidade da Uruguaiana, está evangelizando, está discipulando, está trabalhando para Jesus. Aleluia! Eu vejo pela fé, irmãos, uma grande colheita de alma. Quando eu falo nisso, eu já começo a me alegrar, o meu coração já aquece, irmãos, porque eu estava olhando agora lá para cima, e aproximadamente 20 anos atrás, no ano de 2003,
Aqui, esse parquê aqui tinha sido tirado todo ele, a igreja estava em reforma. E eu lembro de um culto, que não houve culto aqui embaixo, o culto foi ali em cima, no púlpito e nas duas galerias. E um homem vindo de outra cidade chegou aqui neste lugar. E eu estava sentado lá na última galeria ali, e ele com voz profética apontou para a minha vida e revelou o que Deus tinha para o meu coração, para o meu futuro. E hoje em dia, 20 anos depois, eu já estou vivendo parte daquilo que Deus me prometeu. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Se chegou alguém aqui desanimado, cansado, dizendo Deus se esqueceu de mim, eu quero te dizer, passe o tempo que passar, Deus não se esqueceu daquilo que falou para a tua vida, e vai chegar um momento, aleluia, que Ele vai cumprir cada palavra e você vai glorificar o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Também minha alegria está com alguns dos promotores que aqui estão conosco. Também irmão Alceu, que nos auxilia, irmã Cléia não pode vir, irmão Amir. E nós explicando, irmão, a irmã Maria Angélica, ela vai estar pelas terças-feiras, cultos de domingo, na Santa Ceia, a nossa oficial é a nossa irmã Cléia, né, que sempre está ali, recebendo os irmãos com alegria, irmão Almir também. E a nossa irmã vem agregar aqui nos demais dias. Seja muito bem-vinda, já está fazendo esse serviço e eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã. Vamos entrar na palavra de Deus. Então, irmãos, quero ser breve naquilo que Deus tem colocado ao nosso coração nesta noite. Numa palavra muito conhecida da igreja, a parábola do filho pródigo. Não só da igreja, mas é uma parábola conhecida no mundo secular, ali se ouve falar muito. Toda vez que a gente fala de uma palavra que já foi muito pregada, sempre é muito difícil extrair algo novo aqui. Porém, nós entendemos que Deus, Ele se mostra, Ele se revela, e Ele tem pão novo para nós a cada dia. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos conhecem, irmãos, esta história. Quando Jesus ele está num embate, Jesus ele era sempre, recebia desafios dos escribas, dos fariseus, e nessa oportunidade ele está sentado com pecadores, e os fariseus eles vêm até ele, querendo saber algo dessa situação, porque os fariseus eles tinham uma ideia de santidade diferente. Eles achavam que santidade era não se envolver com aqueles que eles achavam que eram pecadores. Então eles eram religiosos, sábios, porém eles eram santos demasiadamente. E a teologia de Jesus, o modo de Jesus, Jesus é um homem simples. Jesus é um homem do povo que está no meio das ovelhas. É um legítimo pastor de ovelhas e ali ele está reunido em casa, ali com pecadores, e os escribas, publicanos, fariseus, começaram a murmurar desta situação, perguntando para ele, como é que ele fazia isso, por que ele fazia isso, e a maneira de ele explicar era por parábolas, aqui foi por parábolas, e ele começa a contar a parábola ali da ovelha que se perdeu, ele começa a contar a parábola da dracma que se perdeu dentro da casa, a ovelha que se perdeu no campo. E ele conta esta história de um filho que saiu de casa para responder aos escribas que quem precisa de médico é aquele que está doente. Para responder aos escribas que aquele que precisa justamente de santidade é aquele que está no pecado. Aquele que precisava de Jesus não seria exatamente os escribas e fariseus, mas Jesus estava dizendo, eu vim para os pecadores, eu vim para salvar aquele que está em pecado, eu vim olhar para esse que vocês não olham, eu vim fazer algo diferente, tanto que a Bíblia vai nos contar que Jesus tinha uma palavra diferente da palavra dos escribas. A palavra de Jesus era uma palavra de autoridade. Na palavra de Jesus tinha poder, tinha graça, tinha unção, tinha revelação do céu, uma coisa que os escribas tinham perdido. Então aqui ele começa a explicar
Porque ele está reunido com pecadores, contando essas 3 histórias, querendo dizer que o pai desta história do filho pródigo é o próprio Deus. O filho mais velho da história seria os fariseus e religiosos. E o filho mais novo seriam os pecadores, seriam os gentios, seriam nós. Seriam aquele que não tem validade para a sociedade. Então esta seria o cenário dessas histórias que Jesus está contando. Mas quando eu comecei a ler o texto, eu comecei a entender coisas além disso. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. Porque nós vemos, irmãos, um moço que estava dentro de casa. Nós vemos um rapaz que estava dentro da casa do pai. E ali ele estava, meus irmãos, eu fico pensando, logo quando eu estudava, me lembrou de que na casa do pai nós temos tudo. Na casa do pai nós temos o cuidado do pai. Na casa do pai nós temos alimento prontinho, quentinho. Na casa do pai nós temos vestes bonitas, nós temos anel no dedo, como você vai ver que ele tinha. Ele tinha sandália, ele tinha tudo, este homem tinha tudo. Ele tinha servos à sua disposição. Mas dentro do coração desse moço eu pude entender que ele mesmo tendo tudo, mesmo ele estando em casa do pai, surgiu no coração dele uma insatisfação. E essa insatisfação eu vejo, irmãos, que tem origem maligna. Quando nós olhamos para Adão e Eva, eles estão na casa do pai, eles têm tudo. Eles têm alimento, ele tem a plantação que ele pode colher, ele tem a fruta que ele quiser para comer, ele tem a presença, toda a viração do dia. Deus ia falar com Adão, aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para o filho pródigo, nós vemos que ele está em casa. Quando nós olhamos para Adão, nós vemos que ele está em casa. Quando nós olhamos para o próprio Lúcifer antes de cair, a Bíblia nos fala em Ezequiel 28, que ele tinha tudo. Lúcifer era muito lindo, dele saía sons, ele andava nos muros, ou melhor, no jardim de jaspe, nas pedras lindas, ele tinha tudo. Mas acontece o que, irmão? Algo que nós temos que ter cuidado, e esta palavra é missionária, você vai entender. Nós temos que ter cuidado, irmãos, da insatisfação. Nós temos que ter cuidado, irmãos, de estar dentro da casa e estar insatisfeito. Aleluia. Um coração insatisfeito como o de Lúcifer desejou subir até o céu. Aquele que está insatisfeito, ele não está contente com o que ele tem, e ele começa a ser ingrato. Ele tem pão, mas ele não agradece pelo pão. Ele tem paz, gozo no coração, mas ele quer mais. Ele quer posição, ele quer altura. E quando nós olhamos para Lúcifer, ele tem tudo, mas está insatisfeito. Quando nós olhamos para Eva, ela tem tudo, mas a serpente brota nela insatisfação. E quando nós olhamos para o filho pródigo, ele tem tudo, mas ele está insatisfeito. E eu quero que você nesta noite entenda que Deus já está falando conosco. Quem sabe chegou aqui alguém insatisfeito, alguém que está reclamando, murmurando: a minha vida poderia estar melhor, me converti, até dízimo dou agora, e a porta se fechou. Aleluia, eu estou doente, eu estou enfermo, estou murmurando, estou insatisfeito. Deus tem uma palavra para ti nesta noite. Esse sentimento de insatisfação vai cair por terra, e nessa noite ainda você vai sentir uma graça de Deus tão grande. Aleluia, você vai sentir que Deus está na casa e você não vai sair da casa. Aleluia. Sentimento de insatisfação, irmãos. Não anotei aqui, mas me vem ao coração. Quando o povo vem do exílio, eles vêm com uma missão. Estão exilados há 70 anos, sofrendo longe da terra natal. E eles vêm do exílio com uma missão: reconstruir o templo. E eles começam a construir o templo, constrói o altar. E paralisam a obra por causa das opressões do inimigo. Conforme o irmão leu aqui, o inimigo faz uma cilada para eles, denuncia eles, dizendo para o rei que eles iriam dominar a terra. Enfim, o rei manda parar a obra, mas o que para realmente a reconstrução do templo é a insatisfação.
porque eles estão reconstruindo o templo de madeira, e eles têm lembrança do templo de Salomão, e quando eles lembram do templo de Salomão, que as colunas eram de ouro, que tinha muito ouro, e o seu templo está agora sendo reconstruído de madeira, eles ficam insatisfeitos. Olha só, quando acontece a insatisfação, a gente se desencoraja, se desanima, a gente se desinteressa. Quando a gente está na casa de Deus, mas está insatisfeito, a gente diz: agora eu já não vou mais na terça, eu estou insatisfeito, mas eu ainda estou encorajado, mas agora eu começo a não ir nos cultos, eu estou em casa, e agora eu quero ir no culto, mas eu já não tenho mais coragem, porque eu estava insatisfeito, agora eu estou desencorajado, eu ainda tenho interesse de ir nos cultos, eu ainda tenho interesse de entrar na presença de Deus, mas eu não tenho mais agora força. E é essa ação do inimigo. Toda vez que você se sentir insatisfeito, a partir de hoje, você diga assim para o inimigo: tu está repreendido, inimigo, esse sentimento de insatisfação eu não aceito, porque na minha vida superabunda a graça de Deus, e a Bíblia nos fala, irmãos, que na nossa fraqueza a graça nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! Então nós vemos o inimigo Lúcifer insatisfeito, caiu. Nós vemos Eva, Adão insatisfeito, caiu. Nós vemos o filho pródigo insatisfeito. E agora ele chega para o pai. E ele, quem sabe, diz essas palavras: estou insatisfeito na casa, e eu quero a metade da minha fazenda. E Deus, ou melhor o pai, ele deu a fazenda para os dois, diz o texto. Repartiu-lhes a fazenda, ou seja, mais de um. Deu para o mais velho, para o mais novo. E agora muito tempo, algum pouquinho de tempo, meus irmãos, esse filho mais novo, ele vai sair de casa. E eu comparo, meus irmãos, esse filho mais novo com a humanidade, com a minha vida e a tua vida. Que nós tínhamos tudo no Éden, e a humanidade saiu do Éden, e agora vai viver maus bocados. Aleluia, por isso a importância da obra missionária. Porque o homem lá fora está perdido, o homem lá fora não tem esperança, o homem lá fora está andando de mal a pior, mas Deus levanta nesse tempo uma igreja. Aleluia, Deus levanta nesse tempo uma igreja, e essa igreja tem na mão uma espada poderosa, chamada Palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então esse filho pródigo, ele é Adão, que ele estava na casa e sai de casa. Aleluia! E ele sai de casa. E eu ouvi alguém comentando que nesta etapa que ele está em casa, ele é feliz e não sabia. Ele é feliz e não sabe, ele pensa que está mal. Ele pensa que está triste. Aleluia! Você é feliz e não sabe. Aleluia! Você é feliz e não sabe, aleluia. Sabe por que você é feliz? Porque você tem presença de Deus. Aleluia, você é filho. Esse homem entrou num processo de insatisfação que confundiu a mente dele. Ele pensou assim, eu preciso ter do que ser. Eu preciso ter dinheiro, eu não preciso ser filho. E quantas vezes a gente pensa que tem que ter, e a gente está equivocado. A gente tem que ser. Porque quando a gente é filho, a gente dobra os joelhos e a gente derrama na presença de Deus a nossa oração. Decandalaba, decandalaba. E a oração de filho, aleluia, é diferente. E pode naquela noite o céu está fechado, mas chega um momento que Deus não aguenta do céu, e Ele responde a oração do filho. Eu venho te dizer nesta noite, quem sabe você não tem dinheiro, quem sabe você não tem posição, quem sabe você não tem uma boa casa, quem sabe você não tem um bom carro, mas eu vim te dizer, não importa o que você tem, o que importa é o que você é. E você é filho, você
é escolhido, você é salvo. O dinheiro passa, diz a Bíblia, o mundo passa, a concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aleluia! E essa é a igreja que vai permanecer para sempre. Esse homem confunde tudo. Eu tenho, eu quero ter. E agora ele tem dinheiro no bolso, em espécie. E ele sai da casa do pai por alguns dias. Em poucos dias ou alguns dias, diz aqui, ele sai da casa do pai. E aqui está, meus irmãos, os detalhes da palavra. Ele pegou o dinheiro e ainda ficou. Ele pegou a riqueza e ainda ficou. Sabe o que me representa isso? Aleluia, alguém que veio aqui nesta noite, cansado da batalha. Aleluia, que está ficando ainda por um tempo na casa, mas quer sair da casa. Oh, aleluia. E Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer que Deus viu o seu pensamento. E o Espírito Santo não vai deixar você sair da casa. Você não vai sair da casa. Aleluia, você está nesse interim, nesse intervalo de tempo. Você está com a mala e cuia pronta, mas o Espírito Santo te pegou nesta noite. Ele não vai deixar você sair. Ele não vai deixar você sair. Toda vez que alguém sai de Jerusalém, da casa, acontece algo. Tem um homem em Lucas 10 que ele sai de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho tem salteadora. Cuidado, a gente sai da casa. Eu tive amigos que saíram da casa e a gente passa por eles na rua no primeiro dia, o semblante é o mesmo, a gente pensa, nada aconteceu. Segunda semana, parece até que deu uma melhorada, até as lutas passaram. Aleluia, mas ainda é reflexo da bênção. Depois de um ano, eu lembro que eu cheguei em certo moço, destruído, sem a imagem de Deus. Aleluia, porque é isso, você sai, a pessoa sai, num primeiro momento, esse filho estava em casa pensando assim, ele não sabia, mas ele estava feliz, ele não sabia, mas agora ele sai de casa, e ele pensa que ainda está feliz, só que agora ele está infeliz e não sabe, porque ele vai viver um momento de perca. Nós saímos da casa e começamos um momento de perca, perdemos paz, perdemos alegria, perdemos gozo na alma, perdemos a esperança da salvação, perdemos a razão de cantar um hino de louvor a Deus, e começa a entrar louvores que não são a Deus, começa a entrar atitudes, pensamentos complicados da nossa vida. Este homem, irmãos, ele pediu a parte da herança. Eu li aqui em Gênesis 25, 5, que Abraão, vivo ainda, ele deu a sua parte da herança para o seu filho primogênito, agora que era Isaac, ele deu para Isaac. Então, quando partia do pai, a ação de dar a fazenda é normal. Mas quando parte do filho, aqui existem algumas mensagens do pensamento do filho. Ele estava dentro da casa, mas ele já não tinha mais o pai como pai. Há quem diga que ele já tinha o seu pai como morto, porque ele pede, só se pede herança para alguém que já morreu. Quando a herança é dada, de cima para baixo, tudo bem. Mas este moço estava dentro da casa, afastado da presença do pai. Ele estava afastado, ele estava perdido, dentro de casa perdido, assim como a dracma estava. E eu tenho certeza que eu estou falando para alguém nesta noite, que está dentro da casa, mas por alguma maneira está meio perdido, não se acha, aleluia, está sendo tentado, está sendo ali com pensamento, sai, mas quando a gente sai, meus irmãos, é assim, a gente sai ainda bem, e a gente pensa que está bem e começa a gastar tudo que a gente ganhou. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo alguém que pensava que estava bem e estava mal. E o nome dele é Sansão, nazireu de Deus. Homem chamado por Deus, pensava que estava bem e estava mal. A Bíblia nos conta em Juízes 14:5 que ele passa por um filhote de leão e rasga no meio o filhote de leão pela sua força.
E dias depois ele passa por ali e tem um favo de mel ali no corpo, na carcaça do leão. Ele sendo nazireu de Deus, ele não podia tocar em nada imundo. E com certeza aquela carcaça estava podre. E ele pega o mel ali e ele leva ainda para a sua família. Aleluia. Nós vemos Sansão também, ali quando Dalila pede o segredo da sua força, ele brincando com Deus, ele pensa que está bem, mas ele não está, porque ele está saindo de casa, ele está saindo da presença, e ele revela o seu mistério para Dalila, e a Dalila manda homens cortar as suas tranças, que era o mistério dele com Deus. Eu venho te dizer, não revela o teu mistério com Deus para ninguém. E o crente tem que ter mistério com Deus. O crente tem que ter, aleluia, comunhão com Deus. E ele revelou ali o seu mistério para com Deus. E ali cortam as suas tranças. E Dalila diz: olha que vem os filisteus contra ti. Você sabe o que ele diz em 16:20 de Juízes? Ele diz assim: assim como foi das outras vezes, eu vou me levantar e vou vencer eles. Mas só que agora tem algo errado. Ele está saindo da casa, ele pensa que está bem, mas ele está mal. Essa é a característica, irmãos, de quando nós estamos saindo da casa. A gente ainda tem amigo, a gente ainda tem força, a gente ainda tem um pouco de alegria, mas quando a gente está saindo da casa, a gente é infeliz e não sabe ainda. Mas vai chegar um momento, irmãos, que a crise vai vir como veio na vida deste homem. Vamos ver, aleluia, vamos apressar. Ele chega então, irmãos, começa a gastar tudo dissolutamente, ou seja, sem controle algum. Ele dá R$100, não quer troco, dá 1.000, ele fecha um bar, ele chama amigos, ele gasta dissolutamente, ele gasta tudo. E agora vem uma crise na terra. Uma crise, meus irmãos. Esse é o homem, esse é Adão, esse somos nós, longe da presença de Deus, afastado de Deus. Esse homem vai para o campo, o símbolo do campo é o mundo, e ele vai de maneira que ninguém lhe dá nada. Aqueles amigos que ele ajudou, não, agora não, ninguém lhe dá nada, ninguém lhe ajuda. E um homem faz um convite para ele, dizendo: vai para a minha terra e vai apacentar os porcos. O que acontece aqui? Judeu, ele trata o porco como impuro. É humilhação para judeu cuidar de porcos. E esse homem baixa, irmãos, ao último degrau de humilhação, cuidando dos porcos, a ponto de olhar ali as bolotas, alfajorras, aqui na nossa terra vulgarmente é lavagem. Ele olha pela lavagem ali e ele diz: esse vai ser o meu alimento. Ele deseja encher o seu estômago, aleluia, com a comida que os porcos comiam. Esse é o estágio, irmãos, do mundo lá fora. Esse é o estágio do crente, que por alguma razão ele tropeça na fé, deixa a cruz, para de olhar para Jesus, olha para a tempestade e cai no mundo. Ele começa a olhar para aquilo que é imundo, e ele sente fome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Eu vou pular para o final aqui, aleluia. Mas algo me chama a atenção nesta passagem, que ele diz assim, ele se dá de conta, e ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Na casa do Pai tem pão, na igreja tem pão, aleluia. Na igreja, na casa de Deus tem pão para o faminto. Aqui nós temos pão, irmão, eu não entendi. Pão é palavra. É palavra de Deus, aleluia. A
A palavra que o amigo lá fora não tem para te dar, tem aqui. A palavra que às vezes alguém não tem para te dar, tem aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus nesta noite. Ele não se lembrou da cama quentinha, não. Ele não se lembrou da roupa, não. Ele se lembrou que tinha pão. Aleluia, eu vejo nesses dias pessoas afastadas voltando para a casa de Deus, porque vão se lembrar que na casa de Deus tem pão. Me vem à memória, irmãos, uma família, rapidamente, a família de Noemi, a família, aleluia, de Noemi, que sai de Belém, da casa do pão. Não saia da casa do pão, é a palavra de Deus. Eles saíram para a casa do pão. Elimeleque morre, os seus filhos morrem, os 2 filhos morrem, Malom e Quilion morrem, porque saíram da casa do pão. Noemi volta posteriormente, quando passa a crise, e ela diz assim: eu voltei, eu não quero ser mais Noemi, eu não quero mais ser agradável, florescer do belo, que é o significado de Noemi. Eu quero ser conhecido como Mara, como amarga. E ela não tem uma autorresponsabilidade, dizendo: eu errei, por isso veio a morte do meu lar. Ela diz: o Todo-Poderoso me afligiu. Mas não, irmãos, aqui nós vemos este homem saiu da casa do pão, mas ele se humilha na presença de Deus, e ele diz: eu vou voltar para a casa do pão, é agora, eu não aguento mais. E onde entra Jesus nessa história? Para ele voltar para a casa do pão é necessário um caminho. E nesta noite eu venho pregar para você que está me ouvindo. Quem sabe você está comendo o que você não quer comer, aquilo que você come te causa náuseas, aquilo que você come não te nutre, aleluia, está te levando para um caminho de mal a pior. Eu venho te falar que existe um caminho de volta para a casa do pão, e este caminho está em João 14:6, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu venho te dizer, não existe outra vida para viver sem Jesus, não existe outro caminho para chegar até Deus que não seja Jesus, e não existe outra verdade para viver que não seja o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para nós ficarmos em pé nesta noite. Por que fazer missão? Porque o mundo está perdido lá fora, como esse moço. Aleluia! Se você sair aí fora, as pessoas vêm até mim e me falam das suas situações, eu ponho Bíblia na frente. Aleluia, o mundo está perdido, o mundo está miserável, e às vezes eu aponto, aleluia, e digo: está assim porque quer, está assim porque tomou uma decisão errada, e eu estou errado. Eu tenho que apacentar, eu tenho que trazer de volta. O mundo está perdido, como esse filho, aleluia, mas esse filho voltou para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, voltou para casa, ele saiu e voltou. Ele é a ovelha desgarrada. E tem pastor nesta noite para te buscar onde você está. Você está machucado. O mundo machuca. Os campos machucam. Aleluia, mas nós temos aqui na igreja pão para ti. Nós temos óleo para as tuas feridas. Aleluia, nós temos palavras para te apacentar. Nós temos o caminho para dizer: este é o caminho, anda nele. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Esse menino então é vida. E o filho que ficou dentro de casa também estava perdido. Ele é a dracma perdida. E nesta noite o Espírito Santo está procurando nós. Onde está você? Você que estava no caminho da salvação e se perdeu, eu quero você. Você que tem uma chamada de Deus e colocou outras coisas na frente, é chamada de Deus. Tem chamada de Deus nesta noite. Aleluia, tem chamada para homens e mulheres de oração, para você continuar orando. Tem chamada de Deus para missionários. Aleluia, para evangelistas, pastores. Tem chamada para obreiros. Tem chamada de Deus aqui nessa noite. E eu quero convidar você, enquanto o conjunto vai louvar a Deus aqui, você que está dentro da casa,
Você que estava de mala e cuia, você vai vir aqui na frente e você vai envergonhar o inimigo, aleluia. Quando você passar aqui na frente e você vai fazer um propósito com Deus, renovar com Deus a tua aliança, e você vai dizer: eu não vou sair da casa, eu não vou sair deste lugar, porque o projeto está de pé. Você vai passar aqui. Você que tem chamada, passe aqui em nome de Jesus. O conjunto pode louvar o nome do Senhor. A igreja fecha os seus olhos. A igreja pode ser renovada, porque nós estamos falando de alma, de salvação. E quando a igreja fala de salvação, ela se alegra. Oh glória! Fala de tua justiça pela minha. Oh glória a Deus! É Deus! Este é o teu sangue. É Deus! O inimigo está sendo envergonhado nesta noite, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Mostra a tua graça. Oh glória! Fala do amor do Pai. Espírito de Deus. Para nós. Oh glória! O caminho para Ele. Oh glória a Deus! Onde posso me achegar somente pelo sangue. O Pai está te esperando. Oh glória! Oh glória! Nos lava dos pecados e nos dá restauração. É hoje. Nada além Oh, do glória. sangue, nada Oh, glória. além do sangue de Jesus. É o sangue. Oh glória! Que nos faz Oh glória! como a neve, Oh glória! aceitos Espírito de como Deus. amigos de Deus. Espírito. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh glória, o Pai está te esperando. Aleluia. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando o filho pródigo está vindo, quem sabe todo esfarrapado, o pai saiu na frente da casa e reconheceu ele. O que eu entendo com isso? Que todos os dias o pai te espera, e quando ele vê o seu filho, ele reconhece o seu filho. O Senhor está dizendo: sou eu que te conheço. Eu te conheço pelo teu andar, eu te conheço pelo teu nome, e eu sei o que você está passando, mas eu te renovo, eu te dou um espírito de fortaleza. Aleluia, irmão. A Bíblia nos fala que quando o pai viu o filho vindo, ele saiu correndo. Aleluia. Os irmãos, baixem só um pouquinho aqui, que essa parte é importante. Quando o pai viu o filho, ele sai correndo para abraçar o filho. Diz a cultura dos judeus que idoso não corria, que era vergonhoso um idoso correr. Mas sabe que a alegria do pai foi tanta, que ele disse: eu não quero minha posição, eu não dou atenção para a vergonha que eu vou passar, eu quero abraçar o meu filho, porque estava morto, mas agora está vivo. Aleluia. Você sabe, meu irmão, que naquele tempo, o filho que saía de casa sem autorização do pai, quando ele voltava, existia perto da cidade um povoadinho, e esse povoado, ele apedrejava o filho. Então o pai saiu correndo para abraçar o filho, dizendo: aqui ninguém vai agredir você, aqui você tem o abraço do pai. E sabe o que aconteceu? O pai beijou o filho e restaurou a vida do filho. É noite de restauração. Oh glória a Deus. Passe aqui na frente, que nós vamos orar. É noite de restauração, é noite de poder, é culto missionário. Além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados e nos dá restauração.
glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, glória a Jesus. Esse moço voltou sem anel no dedo, esse moço voltou sem roupa, sem sandália, e o pai colocou anel no dedo dizendo: eu tenho aliança contigo. O pai colocou sandália nos pés dizendo: tu não é escravo, tu é filho, aleluia. O Senhor está dizendo para você nesta noite que você é filho, aleluia, que você é filho, não é escravo. Oh, glória a Deus, aleluia.